Você já imaginou viver em uma realidade em que não temos mais torneiras, chuveiros e que a água é vendida a preço de ouro? Pois é, essa realidade é mostrada no filme Uma História de Amor e Fúria, que é uma ficção, mas uma ficção que critica exatamente a forma como nós usamos a água, ou pior, desperdiçamos. 71% da superfície terrestre é coberta por água e mais de 70% do corpo humano também é composto de água. Coincidência ou não, a água é o bem mais precioso quando a gente fala de vida. E se hoje vários povos já têm problemas com o abastecimento de água, como será que fica o nosso futuro? Eu sou a Mevik. E eu sou Samu Strazer. No programa de hoje a gente vai falar sobre água, pode ser? Pode ser. Oi, gente, começando o Pode Ser de hoje, e então nós decidimos falar sobre água, esse recurso tão importante, né, Samuel, que nós temos tão fundamental para a vida. E para começar, pode falar, Samuel. Que já foi aí a falta da água ou a importância da água já foi abordada em diversos clássicos da cultura pop e tal. Exatamente, quer citar algum, Samuel? Quero citar aqui, o primeiro e mais importante, lógico, um clássico do cinema nacional, Aquária, que é mais conhecido como o filme do Sandy Júnior. Não é Aquária o nome do filme. Eu acho que é o segundo nome do filme, sabe? É filme do Sandy Júnior, Aquária. Aquária. É como a gente conhece aqui no Brasil, que é um filme que fala sobre um planeta Terra, que a água, ela foi quase extinta, né? São grandes desertos, o pessoal toma banho de vapor, e eles vão atrás de um artefato que seria capaz de localizar a água mais fácil, né? Uhum. Ficou bem marcado no inconsciente, eu acho, da galera que foi criança nos anos 90, 2000 aí, Exatamente. Começo dos anos 2000. E, Samu, quero aproveitar o gancho e citar, então, outra referência, um filme que eu gosto muito, que eu acho que é a minha animação preferida, a animação brasileira preferida, que é Uma História de Amor e Fúria. Eu acho que eu já citei ela aqui outras vezes. Realmente é um filme que dá para citar em diversas situações diferentes. E essa história, então, vai contar a história de um homem, né, que ele vai ressuscitando ao longo dos tempos. Então, a história dele começa lá antes da chegada dos europeus no Brasil. Ele é um indígena e ele, em todos os momentos, todas as épocas em que ele vive, ele vai participando de conflitos, né? Então, assim, a chegada dos europeus, depois a balaiada, depois ditadura militar. E então ele vai saltando assim para momentos importantes da história até que ele chega no futuro. Ele vai para o Rio de Janeiro de 2096, se eu não me engano. E nessa realidade, nós temos uma realidade meio distópica, assim, em que os mais ricos estão mais ricos e os mais pobres estão mais pobres. Então, qual que é a situação do Rio de Janeiro, né, que é mostrada? Dá para ver que tem muita tecnologia, né, os prédios super tecnológicos e, enfim, uma tecnologia mais avançada. E só que enquanto a galera que tem mais dinheiro está aqui em cima, então na superfície, no topo dos prédios, a cidade está alagada. Então dá para ver assim que existem algumas pontes, assim, as pessoas se locomovem pelas pontes, meio que não mostra estrada. E nessa época, então, em 2096, a realidade é de uma distopia em que existe uma guerra de água. Então, assim, não existe mais água suficiente para todo mundo. Água potável, né? Água potável, exatamente. Tanto que o personagem principal, o protagonista, que a voz dele, já que é uma animação, a voz dele é do Selton Mello, ele que dubla. É Jaguar o nome do carinha, né? Eu não lembro, na verdade eu não lembro do nome. E a gente tem então um limite. Ele, por exemplo, que é uma pessoa que é bem de vida, uma pessoa mais rica, ele pode consumir 12 litros de água por mês. É o que ele tem essa cota mensal, né? E tanto que assim, ele tá num bar e ele não pede um whisky, ele pede 50 ml de água. Só pra gente ter uma noção, 50 ml de água é um quarto daquele copinho. Aquele copinho de água é 200 ml. E daí ele fala que, né, hoje em dia, aqui em 2096 no Rio de Janeiro, 50 ml de água custa mais que uma garrafa inteira de um whisky irlandês.
Então, assim, é extremamente caro, fora que tem essa cota, né? Eu acho que são 12 litros mensais que ele pode consumir. E a gente, se a gente for parar pra pensar que a gente consome, o certo seria 2 litros por dia, imagina você consumir isso por mês. E isso é porque ele tem muito dinheiro, ele tem acesso. Porque a galera da periferia, assim, tem que sobreviver com a água do mar que tá completamente suja. Tanto que o filme justamente começa com crianças correndo, elas roubaram uma garrafinha de água e daí elas são assassinadas logo no começo do filme pela que seria a polícia. Então, assim, é uma situação bem crítica que eu acho que denuncia mesmo uma realidade que se a gente não evitar hoje, pode ser que a gente tenha no futuro. E outro filme que faz bastante referência a isso é o próprio Mad Max, que a gente já falou aqui outras vezes. Toda vez que a gente fala de distopia, de futuro caótico, a gente fala de Mad Max, né? E assim, apesar de essas realidades aí serem muito distópicas e tudo mais, a gente já vive hoje problemas gigantescos de falta d'água ou da administração da água aqui no planeta Terra. Tanto que a gente acaba procurando água, a presença de água em outros planetas, na Lua e tudo mais. Para a gente dar um pontapé inicial para a gente falar sobre como estamos agora no nosso meio ambiente, na situação nossa com a água atualmente, tem uma coincidência interessante, científica interessante, Vic, que é o seguinte: o elemento mais abundante do universo, do cosmos inteiro, é o hidrogênio. É o elemento mais simples, um próton, um elétron, já era, entendeu? E mais de 90% do universo inteiro é hidrogênio. E se a gente for parar para ver qual que é o elemento mais abundante na crosta terrestre, né, é o oxigênio, que é tipo o terceiro mais comum no universo, né? E a composição molecular da água é justamente hidrogênio e oxigênio, H2O, que é a receita básica para a vida. Se não tem água, galera, não tem vida. E tanto que, como você citou, né, Samuel, quando se fala de buscar planetas habitáveis, né, fala-se muito da água, né? Então, quais outros planetas poderiam, que já tiveram água, ou então que poderiam ter água, porque se não tiver, não tem como. Não tem como a gente ir, não tem como a gente fazer por lá. A gente ficar por lá, a gente ir, a gente pensar que lá pode ter vida. Então vamos começar aqui pela água no planeta Terra e a gente falar um pouco dos dados aqui. A gente falou, né, 70% mais de 70%, né, 71% da superfície terrestre é coberta por água. Isso é água pra caramba, né? E aí fica a crítica. Por que o planeta chama Terra se a maioria da superfície é água, né? Pois é. E aí a gente teve que dar um codinome pra Terra. Terra, planeta, água. Poderia ser só água de uma vez, né? Mas tudo bem. Porém, Vic, a maior parte dessa água, 97,5% dessa água é água salgada. Então a gente tem 2,5% de água doce, né, no planeta Terra inteirinho. E a gente precisa justamente da água doce para a vida, né? Sim. E se a gente for parar para pensar também que parte dessa água que é potável também está congelada, né? Então a gente tem as geleiras, né? Polo Norte, Polo Sul. E então a gente não tem acesso a toda essa água e, né? Quando essas calotas polares elas derretem, elas vão para o mar, né? Exatamente. Então, se elas eram potáveis, elas deixam de ser, eu acredito eu. Exatamente. Mas é isso mesmo. E assim, a gente tem sobre os países que têm maior abundância de água potável. Em primeiro lugar está a Rússia, porque eu acho que é gigantesca, né? Mas a gente tem o Brasil, Canadá, Estados Unidos, Índia, Colômbia, República Democrática do Congo e China. Esses são os países que têm 60% da água doce do país. Né? Do país não, do planeta. Tem pouca água e tem que administrar muito bem a água que tem, porque não é tão abundante assim como a gente tem aqui no Brasil, que cada cidade tem um próprio rio.
né? Exatamente. E a gente tem um costume, né, de tomar mais de um banho por dia, né? Essa é uma realidade que é só nossa mesmo. E a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para continuar falando sobre esse assunto. É isso aí, pessoal, estamos de volta e a gente estava falando da água disponível no planeta Terra, né? Mas vamos falar um pouquinho do nosso cenário nacional agora, né, Vicky? Inclusive no intervalo o Vini, o nosso querido produtor aqui também do estúdio, ele deu um Google e ele informou-nos que mais de 60% da água doce do planeta Terra está concentrado nas geleiras, né? Então, assim, a gente tem menos da metade disponível, entre aspas ainda. 1%, né? Porque o resto está no subsolo, também tem uma parte que está no subsolo, então 1% que a gente tem, na verdade. Realmente é um planeta cheio de água, mas que a gente pode usar 1% só. É pouquinho, galera. E aqui no Brasil, vamos falar do nosso cenário nacional. 12% de toda a água potável do mundo está aqui no Brasil. É uma boa parcela, né? É bastante. É bastante coisa. E a distribuição está mais ou menos assim. Mais de 60%, né? 68% está na região norte. E aí a gente lembra do Rio Amazonas. A gente já falou do Amazonas aqui, no episódio sobre a Amazônia. Né? Mas a região nordeste, que está ali do ladinho, é a região mais seca, que tem só 3% dos recursos hídricos do país, né? A região que mais sofre com falta d'água, né? A região nordeste. Aqui no sudeste a gente tem 6%, no sul 7% e na região centro-oeste 16%. Então essa é mais ou menos a divisão aí de água que a gente tem dentro do país. Por isso que algumas coisas importantes, né, lá para o Nordeste, né, algumas obras, como a transposição do Rio de São Francisco foi tão importante, para levar água para alguns lugares que realmente não tinham. E daqui a pouco a gente vai falar mais para frente sobre a questão do aquecimento global, né, a ebulição global que pode piorar a situação do Nordeste. Eu queria dizer que, assim, assim como a gente estava falando no começo, Samu, você até puxou no outro bloco, que a gente tem essa realidade, tem essa distopia, né, que a gente citou dos filmes, diferentes filmes em que existe, né, uma seca total e não tem mais água disponível para as pessoas, só que hoje no Brasil já existem pessoas que vivem isso. Hoje, em diferentes lugares do mundo, né, em regiões da África, da Ásia, mas aqui no Brasil a gente já tem, então, como você bem citou, o Nordeste, população que não tem água potável disponível, e não é pouco, Samuel, esse número. E essa crise, ela é mais reforçada pelo que a gente vive, né, atualmente, do aquecimento global, da ebulição global, e a gente vive num sistema em que regiões que são secas tendem a ficar mais secas e regiões que são úmidas tendem a sofrer mais com as chuvas. Então, assim, são os extremos mesmo. A gente vai ver regiões que já têm água sofrendo com enchentes e alagamentos, e regiões que sofrem com a seca, sofrendo com a falta total de água. E tipo, pra gente entender por que isso acontece, a gente precisa aprender sobre o ciclo da água, né? Qual que é o lance? O sol esquenta, a água evapora, se condensa em nuvens, e aí chove, né? E quando chove aqui no continente, essa água parte é drenada e vai para os aquíferos, né? São os depósitos de água subterrânea, parte vai para os rios, né? E esse é o ciclo da água. Só que o que acontece? Com as mudanças climáticas, as regiões perto do Equador, elas tendem a ficar muito mais quentes. E por conta dessa alta temperatura, meio que a nuvem não chega lá, né? E as nuvens são espantadas, falando de um modo bastante grosseiro, para os extremos do planeta. Então, assim, ao invés de chover
de, né, ter aquela chuva característica do período de janeiro e tal, né, do tempo das águas, mesmo que seja pouco, vai chover bem menos no meio do planeta, né, ali da região perto do Equador, né, nos lugares mais secos, né. Mas em contrapartida começa a chover muito forte, porque essa chuva que chovia no meio do planeta, ela tá juntando com a chuva que já chovia lá para baixo, né, mais perto dos polos, né, e tem um volume de chuva muito maior e dá muito problema para a galera lá. Então a gente tem lugares secos, como a Vicky já falou, lugares secos mais secos e lugares que já têm incidência de chuva com chuvas muito mais fortes. Perfeito, só para reforçar o dado, Samuel, peguei aqui certinho. No Brasil, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, quase metade das pessoas não tem acesso a redes de água e esgoto, enquanto o acesso à água potável não chega para cerca de 40 milhões de brasileiros. A gente estava falando de milhares, né? Mas milhões. Isso daí é o quê? A cada 5 pessoas, uma não vai ter esse acesso água potável, então precisa na verdade eu nem sei de que forma essas pessoas fazem para ter acesso a essa água potável, se vai ser através de rios que tem que procurar, mas assim, realmente... Essas pessoas, né, a gente vê um esforço muito grande político, né, às vezes não tão grande assim, mas de levar, porque precisa levar água para essa galera. Então chega o caminhão-pipa, deixa um tanto de água para uma determinada região, vai embora e tipo não vai chover. São regiões realmente quase que inabitáveis, porque o tempo de estiagem tá muito maior do que antigamente, né? Se eu não me engano, eu acho que o filme Bacurau, Samuel, mostra isso? Não mostra? Um carro-pipa chegando na cidade. Se eu não tô louca, eu acabei de lembrar disso agora. O caminhão-pipa chega e é uma cidade assim do interior, você vê que é uma cidade, se eu não me engano, tá no Nordeste mesmo do país. E chega um caminhão-pipa e ele tá com marcas de bala, então assim, a água tá saindo por alguns furos que foram feitos. E daí você vê assim as pessoas, crianças, assim, pessoas chegando com balde para não deixar aquela água desperdiçar. Eles já vão ali pegando água, então realmente é um cenário que a gente às vezes, por estar num eixo mais privilegiado, né? A gente está aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo, a gente tem um acesso à água, a gente tem saneamento básico, mas olha como a gente fica distante, né? Um quinto, se a gente for parar para pensar que um quinto da população brasileira não tem acesso à água potável, isso é extremamente grave. E assim, a gente vê que no planeta Terra isso já é um mega problema. Né, a ONU, né, o secretário-geral da ONU, já deu um depoimento falando de um estudo que a ONU fez, que levantou que mais ou menos 2 bilhões de pessoas já sofrem com falta de água no planeta Terra. Então, assim, a gente viu a nossa realidade nacional, mas é uma realidade, é um problema mundial. Né? Se a gente for pensar que o mundo tem 7 bilhões, um pouco mais de 7 bilhões de pessoas, a gente tem 2 bilhões de pessoas sem acesso à água potável. Daí a gente vê também uma invisibilização, né? Você torna invisível camadas inteiras da sociedade, porque se a gente às vezes não vai atrás desses dados e dessas notícias, a gente não se dá conta de que a crise hídrica ela é tão grande assim. Às vezes parece, não, tá tudo bem, às vezes um dia que corta água no seu bairro, mas assim, é um caso específico. Aí um outro dia em que, você vê uma notícia sobre não tá chovendo, então você vê que as represas estão com o nível da água reduzido, mas assim, é o máximo que a gente vê, a gente não escuta muito falar, né, dessa situação. E eu acho que é legal a gente, pra gente refletir é o seguinte, a gente tá num país privilegiado, numa região privilegiada. Porém, a gente teve aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, em 2014, de 2013 a 2015, uma forte crise hídrica, que a gente precisou passar por racionamento de água aqui, né? Que é tipo, em determinados dias, por tantas horas, se interrompia o abastecimento de água.
Então, se a gente que está num país privilegiado, numa região privilegiada, tivemos que ter racionamento de água, imagina nos lugares que a água já é um problema, já está em falta, já não tem uma abundância, né, durante todo o ano. Né? Então, a gente tem que pensar nisso sim, porque os problemas chegaram para a gente que não era para ter problema. Entendeu? Exato. E quando a gente para pensar que o corpo humano ele não sobrevive mais de 3 dias sem água, 3 dias. 3 dias. E eu acho legal que você falou do filme no começo, né? Uma história de amor e fúria. O carinha lá tinha direito a 12 litros de água por mês. Por mês, era uma cota mensal. A gente tem uma média aqui no Brasil de consumo de água de 15 litros de água por dia por pessoa. Uhum. Então é mais do que o cara tinha no mês, né? E tem um dado que eu achei alarmante, assim, que em Nova York, a média, uma pessoa pode gastar 1.000 litros de água em um dia. É muita coisa. É água pra caramba sendo desperdiçada. Uhum. Então, assim, falta uma consciência, né, da galera. Isso eu acho legal que, pelo menos aqui, a gente tem um esforço, né, pelo menos na escolinha, quando eu estava, tinha várias matérias sobre conscientização, teve programas falando sobre economia de água e tal, né, porque realmente precisa de um esforço do poder público para conscientizar a galera sobre isso. A gente vai para mais um intervalinho e já volta. E de volta com Pode Ser, só para completar o que você estava dizendo, né, Samu? A gente acho que já tem um movimento legal por parte das escolas, da educação, de transmitir essa consciência, né, de que a gente precisa cuidar da água e tudo mais. Mas fica também a necessidade da nossa posição como cidadãos, né, de exigir também dos nossos governantes leis que cobrem essa conscientização também de grandes empresas e até mesmo da atuação do governo como um todo. Porque se a gente for parar para ver alguns dados, né, a gente tem cerca de 72% da água captada no país vai para a produção agrícola. E então a gente tem o setor agrícola, agronegócio, que utiliza a maior parte da nossa água, e a gente entende que é preciso, né, para a produção de alimento e tudo mais, só que existe muito desperdício e muitos problemas em toda essa produção, e é preciso olhar para essas questões, e também grandes empresas que utilizam muita água para a produção de produtos. Enfim, tem um levantamento, né, uma reportagem do Nexo que mostra que tem um levantamento que diz que 50 grupos empresariais captam quantidade que abasteceria quase 94 milhões de pessoas, né? E daí a gente tem o agronegócio e o setor sucro-alcooleiro que dominam esse ranking. Então a gente tem que olhar bem para isso, né? A maior parte da água está indo para onde? E está sendo usado para produzir o quê? Exatamente, porque é importante o que a gente faz no dia a dia. Sim, né? Com certeza. Porém, se só a gente fizer isso, não vai adiantar. Exatamente. E assim, enquanto tem água pra caramba, beleza, né? Não vai ser um problema para ninguém e tal. Mas e se começar, aliás, e quando começar a apertar, né? Quando começar a realmente ter um desabastecimento de água muito forte em algumas regiões do país ou em alguns países e tal, quando faltar água, né? Aí a gente vai precisar gerir de maneira inteligente. Então é melhor a gente já começar agora, porque senão quando der o problema, a gente não vai estar preparado. Né? E, inclusive, isso é uma questão que os seres humanos pensam, né? Na exploração espacial, né? A gente não pensa em ir para um lugar que não tenha água, né? Então, por exemplo, a nossa Lua, ela tem água nela. É que é muito caro trazer água da Lua para a Terra, né? Nem vale a pena. Mas, se a gente quiser ter uma estação na Lua, né? Que é um plano da humanidade, né? Viram que é possível porque tem água. Então, a ideia é fazer uma base lunar
e usar a água da própria Lua, né? E aí a gente tem outros planetas também, tem Marte, que é possível, aliás, Marte tem água, e eles chutam que tem água líquida subterrânea, né? Não só água congelada e tal. Tem uma lua de Saturno, a Europa, que deve ter água por lá também, ao que tudo indica, tem água lá também, e acho que na verdade já está confirmado que lá tem água. E é uma ideia colar lá num futuro bem longe, né? Mas toda vez que a gente observa um planeta, a primeira coisa que a galera vê, né, é se tem água ou se não tem água. Perfeito, e fica aí a dica, né, que conforme a gente falou no nosso último episódio, né, antes desse, para a gente não entrar em extinção, a gente precisa, né, olhar para as civilizações que entraram em extinção, o que aconteceu com elas, né, e uma das questões é justamente essa, né, problemas climáticos e problemas ambientais. Então fica aí, né, um problema ambiental batendo na nossa porta, a gente tendo a chance de ver que isso está acontecendo e o que a gente vai fazer, né? Exatamente. Cabe a nós agora não cair no quinto tópico de extinção em massa, que é a estupidez. Exatamente. É isso aí, pessoal. Cuidem da água, conscientiza aí a sua família. A água é importante pra caramba e é um assunto que não pode ser esquecido, por isso que a gente está trazendo aqui pro país. A gente não está numa crise hídrica agora aqui na nossa região, mas é importante a gente falar isso, porque outros lugares do mundo também estão sofrendo com isso, a gente tem que agir agora. Beleza? Não esqueçam de escutar os outros programas, assistir também os outros episódios. A gente espera vocês aqui na semana que vem. É isso, tchau, gente!